Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez, esse é o programa Padre Pio. Eu começo hoje por desejar a todos uma feliz Páscoa, uma santa Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu arrumar aqui a minha câmera e desejar a todos que tenham todas as bênçãos de Páscoa, que o Padre Pio lhe seja especialmente propício no dia de hoje e que vocês possam viver a verdadeira Páscoa da ressurreição com suas famílias, seus entes queridos. Eu, anteontem, antes de falar disso, eu vou pedir para todo mundo aí, como que é? Curtir, clicar, compartilhar, inscrever-se, etc., porque quem está indo pela primeira vez aqui já sabe que, já fica sabendo que quem se inscreve na missa, no canal, perdão, entra na missa da próxima quinta-feira com as intenções, o nome e os pedidos que tiverem. Bom, na Sexta-feira Santa, eu fiz uma leitura de uma meditação lindíssima de um artigo escrito em 1947 pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, que foi um dos líderes católicos mais importantes do século XX, né? Que escreveu coisas maravilhosas, um grande devoto de Nossa Senhora de Fátima e tudo. Bom, eu fiquei tão impressionado com as repercussões que teve aquela meditação, que eu falei, puxa vida, eu vou procurar que meditação ele me sugere para a ressurreição. Rezei uma Ave Maria para o Padre Pio, dei uma procurada na internet e eu encontrei um artigo do dia 1º de abril de 1945, também do professor Plínio Corrêa de Oliveira, e que a coisa é impressionante como esse artigo, olha só, um foi escrito em 47, outro em 45, mas parece que esse de 45 é continuação daquele de 47. Opa, estou com o microfone longe aqui. Parece que é aquele de 47, que é a continuação do de 47. Por quê? Porque no de 47 ele fala da questão da paixão de Cristo ligando à paixão da igreja, que a igreja, como corpo místico de Cristo, também sofre a paixão, sofreu a paixão e sofre a paixão ainda, né? E ele dá toda uma definição do que é a luta da igreja, a perseguição à igreja, etc. e tal. Bom, e aqui, nesse da ressurreição, ele vai nos dar a resposta para a situação que nós vivemos hoje e que ele comentou em 1947, ou seja, 2 anos antes, ele fez um artigo que dá a resposta a como nós devemos viver a Páscoa da ressurreição e como isso se aplica à Santa Igreja Católica, não só a nós, mas também à Santa Igreja Católica. Então eu vou passar diretamente para a leitura, porque é uma leitura maravilhosa, uma meditação fantástica para nós vivermos a Páscoa como se deve, né? Vou procurar ler de forma rápida, na medida do possível, porque coisas dessas, coisas bonitas, a gente tem que tomar cuidado. Então, o Legionário, 1º de abril de 1945, eu lembro que o Legionário era o órgão oficial da Arquidiocese de São Paulo, que depois passou a se chamar O São Paulo, e o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira era o diretor do jornal. Então vamos lá. Quando os dias dolorosos da Semana Santa transcorrem em quadras históricas tranquilas e felizes, a Igreja, como mãe solista, se serve deles para reavivarem seus filhos. Então, durante a Semana Santa, a Igreja usa para reavivar as seguintes coisas, seu filho: a abnegação, o senso do sofrimento heróico, o espírito de renúncia à trivialidade cotidiana e o inteiro devotamento a ideais dignos de darem um sentido mais alto à vida humana. Quer dizer, a pessoa tem que viver assim, né? A gente tem sempre para escolher entre as trivialidades e as coisas que dão sentido mais alto à nossa vida, à nossa busca de santidade, ao nosso desejo de santidade. Bom, ele continua, um sentido mais alto não é bem dizer, é o único sentido que a vida tem, o sentido cristão. É a única coisa que tem sentido para a nossa vida. É amar nosso Senhor Jesus Cristo, ser católicos
e nos dedicarmos a Ele, sofrer por Ele, rezar para Ele. Mas a igreja não é apenas mãe quando nos ensina a grande missão austera do sofrimento. Ela também é mãe quando, nos extremos de dor e aniquilação, ela faz brilhar aos nossos olhos a luz da esperança cristã, abrindo diante de nós os horizontes serenos que a virtude da confiança põe aos olhos de todos os verdadeiros filhos de Deus. Então, a igreja é dura quando ela tem que tratar das coisas difíceis, mas ela é mãe também na hora da alegria, né? Assim, a igreja, a Santa Igreja, se serve das alegrias vibrantes e castíssimas da Páscoa para fazer brilhar aos nossos olhos, mesmo nas tristezas da situação contemporânea, a certeza triunfal de que Deus é o supremo Senhor de todas as coisas. Na pior situação que nós estejamos, nós falamos da paixão da igreja, ele vai falar agora da ressurreição e vai aplicar na igreja. Isso é fantástico, isso é de molde a nos dar um estímulo maravilhoso para nós católicos que frequentemente estamos perplexos diante de coisas que acontecem, a gente fala, não é possível, será que a igreja dura, será que a igreja morre, será que a igreja desaparece? Não, calma aí. Ele vai falar. Então, ele diz, a igreja então se presta a certeza triunfal de que Deus é o supremo Senhor de todas as coisas e de que seu Cristo é o Rei da Glória, que venceu a morte e esmagou o demônio. De que a sua igreja é rainha de imensa majestade, capaz de se reerguer de todos os escombros, de dissipar todas as trevas e de brilhar com mais luzidio triunfo no momento preciso em que parecia aguardá-la a mais terrível, a mais irremediável das derrotas. Eu falei com bastante ênfase, né? Todos os escombros, todas as trevas, quer dizer, na hora que a igreja parece que ela está à beira da pior derrota, né? O que acontece? Ela é capaz de ressurgir, né? A alegria e a dor da alma resultam necessariamente do amor. Olha que explicação que ele vai dar aqui. A alegria e a dor da alma, ambas as coisas, a alegria e a dor, resultam necessariamente do amor. O homem se alegra quando tem o que ama, e se entristece quando aquilo que ama lhe falta. Isso aqui é quase essas frases para a gente usar, né? Coisa fantástica. Eu estou com pigarra, dona Marlene, mas não é por causa da falta do limão, aliás, do açúcar com álcool, não. Com álcool, perdão, com sal. Mas é porque hoje eu falei mesmo, falei muito, que é uma barbaridade. Bom, então o homem se alegra quando tem o que ama e se entristece quando aquilo que ama lhe falta. O homem contemporâneo deita todo o seu amor em coisas de superfície. É o que a gente vê por aí. Tudo que é bagatela, tudo que não interessa é ali que o homem coloca o esforço dele. Coisas de superfície, né? E por isso, só os acontecimentos de superfície, da superfície mais próxima e mais minúscula da pessoa, o emocionam. Ou seja, ele não está nem aí quando acontece uma tragédia na Síria, no Canadá, não sei o que. Ele está preocupado que ontem bateu um carro na frente da casa dele ali. Né? Ou lá, bateu um carro, derrubou uma árvore, tal. Enfim, na medida em que os assuntos, os temas se distanciam dele, ele se distancia dos temas. E, na medida que a coisa está bem próxima dele, na superfície dele, o homem de hoje se interessa por isso. É tremendo, né? Assim, impressionam-no, sobretudo, suas desgraças pessoais. Ele fica impressionado com seus probleminhas. E superficiais. A saúde abalada, a situação financeira vacilante, os amigos ingratos, as promoções que tardam, etc. De fato, porém, tudo isso
é secundário para o verdadeiro católico que cuida antes de tudo da maior glória de Deus e, portanto, da salvação da própria alma e da exaltação da igreja. Eu vi desses dias um testemunho de uma pessoa que dizia: eu estou passando dificuldade, fui desempregada, fui não sei mais o quê, e eu não tenho o que fazer, etc. Mas eu estava na igreja rezando, fazendo companhia ao Santíssimo. Eu fiquei impressionado. Eu falei: uma pessoa que está enfrentando todas as dificuldades da vida, mas ela colocou como principal meta fazer companhia ao Santíssimo. Isso é fenomenal. Uma pessoa dessa tem um grau de consideração das coisas nada desprezível, né? Para dizer só isso. Por isso, o maior sofrimento do católico, de verdade digo eu, deve consistir na condição presente da Santa Igreja. Eu devo sofrer hoje não pelos assuntos superficiais, mas pela situação da Igreja. 1945, minha gente, 1945. Sem dúvida, essa situação apresenta muito de consolador. Claro, naquela época não eram só coisas ruins que aconteciam, hoje está um pouco invertido. Entretanto, seria um erro negar que a apostasia geral das nações continua em um crescendo assustador. Ou seja, está muito bem, às vezes nós temos consolos, etc. e tal, mas a apostasia geral das nações, ou seja, o afastamento dos povos, das almas, dos católicos, da igreja, estava se dando, né, naquela época. Então, e nós falamos isso na meditação da Semana Santa, né? Quer dizer, apostasia o que era? Era aquela hora em que alguém era roubado da Santa Igreja, roubado por um princípio, por uma ideia errada, era roubado do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, era roubado do batismo que a pessoa tinha recebido. Então o que ele está falando é isso. Entretanto, seria um erro negar que a apostasia geral das nações continua em um crescendo assustador, ou seja, continua. 1945. Que a tendência, quer dizer, não dá para negar também, que a tendência ao paganismo se desenvolve vertiginosamente nas ações heréticas ou cismáticas, que conservam ainda alguns resquícios de substância cristã. Só aqui é que a gente precisa atualizar, né? A tendência ao paganismo. Aqui, hoje em dia, a gente não pode mais falar de tendência. Paganismo no duro, se vive uma vida de paganismo. As pessoas são pagãs na prática. O sujeito pode ser batizado, mas ele, quando chega no final de semana, não está nem um pouco preocupado se ele deve assistir missa ou não. Quando ele comete um pecado, não está nem um pouco preocupado se aquilo é pecado, se ele tem que confessar, se ele vai perder a alma ou não. É uma vida de pagão, de festa, de hedonismo, de frivolidades, de superfície, né? É impossível negar também que nas próprias fileiras católicas, aí vem a coisa, ao par de um renascimento promissor, pode-se observar a marcha progressiva do neopaganismo, que também os católicos já estavam caminhando para esse novo tipo de paganismo, esse neopaganismo. Depravam-se os costumes. Católicos, ele está falando. Limitam-se as famílias. 1945. Nem tinha saído a encíclica, nem existia o Papa Paulo VI e nem tinha feito a encíclica Humanae Vitae, que fala sobre a limitação da natalidade. Já se praticava, né? Pululam as seitas protestantes e espíritas, que já trabalhavam nos meios católicos, levando católicos para o erro e para a heresia. A despeito de tantos motivos de tristezas, de motivos que fazem pressagiar, quiçá, para o mundo inteiro, uma catástrofe não distante, continua a esperança cristã. E a razão disso nos é ensinada pela própria festa da Páscoa, pelo dia de hoje que nós estamos vivendo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu, os judeus selaram a sua sepultura, guarneceram-na com soldados e julgavam que estava tudo terminado.
Em sua impiedade, eles negavam que Nosso Senhor fosse Filho de Deus, que fosse capaz de destruir a prisão sepulcral em que jazia, que, sobretudo, fosse capaz de passar da morte à vida. Quem podia imaginar isso? Quem podia imaginar? Nosso Senhor ressuscitou, ele não foi ressuscitado. Lázaro foi ressuscitado. Nosso Senhor não, ressuscitou ele mesmo. Né? Coisa impressionante. Ora, tudo isto se deu, quer dizer, aquilo que era impensável, que era abrir o lacre, tirar daquela sepultura, ora, tudo isso aconteceu. Nosso Senhor ressuscitou sem qualquer auxílio humano, e sob seu império, a pesada pedra da sepultura deslocou-se leve e rapidamente como uma nuvem, e ele ressurgiu. E é essa data que nós estamos comemorando hoje, que é uma maravilha. Mas agora vai vir a explicação, como se aplica isso para a igreja. E assim também, a igreja imortal pode ser aparentemente abandonada, aparentemente enxovalhada, aparentemente perseguida. Ela pode jazer derrotada na aparência, sob o peso sepulcral das mais pesadas provações. Ela tem em si mesma uma força interior e sobrenatural que lhe vem de Deus e que lhe assegura uma vitória tanto mais esplêndida quanto mais inesperada e completa. Quer dizer, engana-se quem está dizendo, não adianta mais, a decadência da igreja está muito grande. Calma, calma. Você está tratando de uma instituição que jamais vai morrer, que Nosso Senhor permitiu que não ia... Você está tratando do corpo místico de Cristo. Ele é indefectível. Né? Essa é a grande lição do dia de hoje. O grande consolo para os homens retos que amam, acima de tudo, a Igreja de Deus. Ou seja, não é para os bobocas aí ficam falando, tá mal, tá tudo mal. Tá mal mesmo. Mas, ele continua dizendo aqui, Cristo morreu e ressuscitou. Portanto, a igreja pode aparentemente morrer, né? Mas ressuscita. Ele, aliás, diz no próximo parágrafo, e é o parágrafo final, a igreja imortal ressurge de suas provações, gloriosa como Cristo, na radiosa aurora de sua ressurreição. É uma coisa linda e é extremamente, nos enche a alma de esperança. Né? É nós vermos que do auge da provação e da decadência dos problemas, ela pode ressurgir. Como ela está ressurgindo em vários lugares, a quantidade enorme de sacerdotes que começam a adotar uma boa postura, que começam a atender confissões, o modo como o nosso canal cresce de pessoas que falam em conversão, o modo como o Padre Pio está se espalhando pelo Brasil, isso é totalmente, para nos encher de esperança, é a ressurreição da igreja, né? Então vamos pensar nisso num dia, nessa Páscoa, vamos pensar nisso especialmente, né? E não esquecer que nós vamos viver o período pascal, né? É a hora da gente fazer apostolado. Lembrem do que nós comentamos aqui na Sexta-feira Santa, a importância de fazer apostolado, fazer sacrifício, etc. Né? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar o seu like e aqueles que quiserem ser membros, serem membros do grupo dos Filhos Protegidos do Padre Pio, tem um link aqui abaixo, onde ele pode se inscrever formalmente e fazer parte ativa desse apostolado. Eu vou sublinhar a parte ativa desse apostolado. Que o Santo Padre Pio nos abençoe, mais uma vez para todos, uma santa e feliz Páscoa, e junto com o coração unido ao Santo Padre Pio, que eu peço a ele que abençoe a gente durante todo esse período pascal e a vida inteira, até qualquer hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.